Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Um assunto que chegou nesta semana ao balaio de ideias foi sobre as formas de se ter a guarda dos filhos após a separação de um casal. Embora esse tipo de coisa seja algo sempre traumático para as crianças, ambos os pais devem ter a consciência de buscar o que for melhor para que os filhos possam ter um desenvolvimento normal, apesar das mudanças que esta situação causa. Se o casal separado estiver em busca de fazer a coisa certa para cada situação, já que cada caso é um caso, acertar na forma de exercer a guarda dos filhos em casos de separação é positivo. Quanto mais justas e equilibradas forem as soluções, a guarda correta dos filhos certamente dará uma oportunidade maior de que essas crianças cresçam e possam se desenvolver em um ambiente o mais saudável possível. Para a advogada Flaviane Ferreira, que lida com este tipo de causa, é preciso entender as necessidades de cada caso e ter objetivos específicos para que a mediação possa estabelecer um diálogo saudável e beneficiar todas as partes envolvidas, especialmente os filhos. De acordo com ela, existem várias opções, como a guarda compartilhada e guarda unilateral, que pode ser modificada ou sofrer uma revisão em razão de determinadas circunstâncias. No Brasil existem 3 tipos de guarda, Thaisa. Existe a guarda unilateral, que é quando apenas um dos pais vai ter a guarda da criança. Todas as responsabilidades serão decididas unicamente por um pai ou pela mãe. E a guarda compartilhada, que é quando essas responsabilidades elas vão tanto para o pai quanto para a mãe. Embora na guarda compartilhada muita gente faça confusão, a guarda compartilhada ela é diferente da terceira guarda que a gente vai mencionar mais adiante. A diferença da guarda compartilhada é que a criança vai ter uma casa que ela é residente nessa casa, vai ser a residência fixa dessa criança, mas todas as responsabilidades serão compartilhadas. Então, por exemplo, se a criança vai estudar na escola X ou Y, na guarda unilateral, a criança vai estudar na escola que a mãe ou o pai quiser, aquele que tem a guarda quiser. Na guarda compartilhada, essa escolha vai depender de ambos os pais. Então eles vão ter que entrar no consenso, porque na guarda compartilhada, quem vai decidir sempre serão os dois. Diferente da unilateral. Unilateral, lógico, é bom que entre em consenso, mas quem tem a última palavra é quem está com a guarda. Agora, já na terceira opção, que é a guarda alternada, é uma questão pouco utilizada no Brasil, inclusive. Por quê? A criança ela vai ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Então, essa criança, ela sempre terá 2 casas. Essa opção é pouco utilizada porque a rotina da criança, o crescimento da criança, depende bastante da rotina. Então, por isso que é um tipo de guarda menos utilizado no Brasil. E no caso você disse dessa guarda alternada, até a questão das decisões, os dois devem opinar, por exemplo, em qual escola o filho frequentar. Sim, os dois devem opinar sobre todas as decisões da vida da criança. E caso haja alguma divergência e o casal, ex-casal no caso, não encontre uma opinião em comum, como por exemplo a escola que a criança deva frequentar? Então, se for um caso de guarda unilateral, apenas quem possui a guarda judicialmente vai poder dizer qual que é a escola que a criança vai frequentar. Agora, se for um caso de guarda compartilhada, isso pode ser resolvido com um advogado especialista na área de direito de família para auxiliar esse casal a entrar no consenso, e se ainda assim não for resolvido, pode ser discutido nos autos do processo o que vai ser melhor para a criança. Mas assim, isso é um caso extremo. Geralmente quem já tem a guarda compartilhada é porque já tem uma boa convivência com o ex ou a ex. Qual o tipo de guarda mais indicada?
Então, no Brasil tem-se muito a ideia da guarda compartilhada. Por quê? Como são dois pais, duas pessoas que geraram essa criança, os dois teriam que ter responsabilidade sobre ela. Então, no Brasil, a maior indicação é da guarda compartilhada. Mas o que acontece na realidade é que geralmente ela é unilateral para a mãe. Normalmente acaba que a maior parte da responsabilidade sempre fica com a mãe. A maioria dos casos ainda tem a guarda unilateral para a mãe, porque por N questões a mãe prefere, o pai prefere, então ainda tem-se essa cultura de guarda unilateral. Embora nos últimos anos tenha se indicado a guarda compartilhada, a justiça tem buscado a guarda compartilhada, com residência fixa na casa da mãe, mas tem buscado a guarda compartilhada, mas infelizmente ainda tem-se muita cultura da guarda unilateral. Quais são os principais desafios que os pais enfrentam nessa questão de guarda? Então, é o problema emocional. Gente, as pessoas costumam misturar muitíssimo os problemas pessoais do casal com a criança. Infelizmente, como não houve uma comunicação durante o casamento ou união estável, acaba que na hora de discutir sobre quem vai ficar com a criança, onde a criança vai estudar, tudo retorna aos pontos de discussão da vida do casal, o que nada, absolutamente nada, tem a ver com a vida da criança. Mas infelizmente falta muito maturidade, na maioria das vezes, de discutir separadamente a questão da guarda, separar. A maior dificuldade é o casal separar as questões que levaram à separação da guarda do filho, não usar o filho de um estica e puxa da relação do casal. Geralmente a criança fica no meio e aquela criança ela é puxada pelo pai e puxada pela mãe, como uma forma ali de medir forças. É necessário formalizar essa guarda, mesmo que haja um acordo entre os pais? Essa pergunta é extremamente importante, porque eu vejo na maioria dos casos, principalmente de união estável, que os pais se separam, falam, olha, a criança fica com a mãe, geralmente, tem algumas exceções que o pai fica com a criança, mas geralmente fica com a mãe vai embora com a criança e está tudo certo. O problema é que sem formalizar, o pai um dia pode surpreender a mãe com a guarda, um pedido de guarda provisória, dizendo que a criança está mal cuidada, que o ambiente da criança tem algum problema, qualquer coisa do tipo. O que poderia completamente ser evitado se, quando estavam de acordo, formalizassem a guarda. E você pensa que isso quase não acontece? Inclusive, eu tenho um caso sobre isso. A mãe simplesmente deixou o pai ir visitar a criança, pegar a criança para passar as férias. De repente foi surpreendida com uma intimação de pedido de guarda provisória, porque o pai disse estar com a guarda de fato da criança. A juíza deferiu esse pedido de guarda provisória, porque ele estava com a criança há um mês, ele obviamente não mencionou que era apenas para passar férias, e agora a mãe está tendo que lutar para retornar a guarda que ela sempre teve de fato. Então, isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Sempre que tiverem um acordo sobre a guarda, sobre as visitas, sobre os alimentos dessa criança também, formalizem esse acordo, procurem um advogado especialista na área de direito de família, procurem a justiça para regulamentar esse acordo, para formalizar esse acordo, porque você pode ser surpreendido com um pedido de guarda provisória, com um pedido de guarda definitiva e você ser surpreendido e perder a guarda dessa criança, igual essa mãe foi. Praticamente um acordo verbal ele pode não dar certo. Sim, sim. É o que eu sempre indico. Na dúvida, formalizem. Por quê, Thaisa? É o seguinte, hoje está tudo bem. Amanhã você não sabe o que vai acontecer na vida da pessoa, o que ela vai ter de trauma, o que vai acontecer, e aí simplesmente ela mudar de ideia e você ser surpreendido com isso. Se o acordo estiver formalizado, a pessoa pode mudar de ideia, pode acontecer o que ela quiser. Porém, não vai ter como mudar. Para mudar, vai ter que ingressar na justiça de novo. Para mudar o acordo formalmente, você não vai ser pego de surpresa, porque tem contraditório, tem todo um rito
que vai dificultar demais alterar esse acordo, tá? Mas eu indico sempre que fizerem um acordo, formalizem. Muitas mães chegam para mim e dizem: olha, Flaviane, nós temos um acordo de boca, principalmente sobre pensão alimentícia. Nós temos um acordo de boca, ele me dá R$300 por mês e tá tudo certo. Eu sempre viro para as mães e falo: está tudo bem, está tudo certo, até acontecer alguma coisa e deixar de efetuar esse pagamento. Então, sempre formalize. Flaviane, para a gente finalizar, que conselho você deixaria para os pais que estão se separando e principalmente quando esses pais não conseguem chegar a um acordo com relação à guarda dos filhos? Então, Thaisa, quando não há um consenso, eles não conseguem conversar, não conseguem chegar em um ponto em comum, eu sempre aconselho que eles envolvam um terceiro, no caso, um advogado atuante na área de direito de família, que eles procurem a justiça. Por quê? Quando os pais eles não conseguem mais conversar, não vale a pena que eles fiquem se degladiando dias e dias numa discussão que com certeza não terá fim. Se eles não conseguem conversar sozinhos, eu sempre indico, procure um advogado atuante na área de direito de família, sentem com esse advogado, que ele vai fazer o papel de mediador da questão, ele vai mediar a questão entre vocês, de uma maneira isenta, que não vai influenciar para nenhum dos lados, porque eles vão procurar esse advogado junto, né? E se ainda assim tiver uma discussão sobre a guarda dos filhos, aí seria caso de, numa última tentativa, entrar com uma ação de guarda, seja a mãe ou seja o pai, entrar com essa ação de guarda. Agora, Thaisa, eu repito, sempre tem que ser formalizado, seja por ambos os pais, num consenso, ou pelo pai ou pela mãe, mas sempre ser formalizado para não ser pego de surpresa. Como vimos na entrevista, todas as ações de um profissional do direito em casos de guarda devem ter sempre em vista o bem-estar dos filhos. Se os pais querem que a guarda seja exercida de forma responsável, o mais correto é encontrar a forma mais adequada para que o ex-casal tenha como lidar bem com a questão. Flaviane sempre recomenda que o acordo do casal seja formalizado, já que um compromisso jurídico tem mais eficiência e mostra a disposição de se cumprir o acordo, garantindo também a oportunidade de fazer uma revisão no assunto, caso seja necessário. Não há como negar que o conhecimento liberta e conhecer esta informação permite o desenvolvimento dos filhos dentro das melhores condições possíveis e ajuda a superar as dificuldades criadas pela separação. Gostou deste conteúdo? Então assista e compartilhe, dê um like, faça sua inscrição no canal e ative o sininho das notificações. Não gostou? Dê a sua sugestão para novos vídeos. Estamos aqui para aprender juntos. Namastê!